Sexta-feira, tivemos um contratempo ainda, um pouquinho devido a essa enfermidade de gripe aí. Minha esposa ainda estava bem abatida. Mas estamos aqui hoje, irmãos. Até quando estaremos, só Deus sabe. Não quero dizer também para os irmãos que estarei com os irmãos sempre, porque muitas coisas mudam, nós estamos próximos, iminente, algumas mudanças. Mas vamos fazer um esforço para continuar aqui com os irmãos, pelo menos às sextas-feiras. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia sentado como os irmãos se encontram. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, por gentileza. Versículo 1 ao versículo de número 10. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 10. Fala acerca de Paulo em Malta. Os irmãos assentados como estão, viu? Glórias a Deus. Queremos ser breves, não passar muito aí de 25, 30 minutos. Glórias a Deus. Todos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor e lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Feito, pois isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Quando nós lemos o capítulo 28, me passa um filme na mente, porque existem alguns desenrolares na Bíblia Sagrada que a gente só pode ter entendimento do que por que aconteceu e como aconteceu e qual era a necessidade do acontecimento quando a gente às vezes lê versículos anteriores ou capítulos anteriores. Para mim poder entender o que significa esse capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 10 principalmente, eu preciso retornar um pouquinho no capítulo 27, que é um capítulo anterior, e dizer para os irmãos que Paulo estava sendo encaminhado para ser julgado, ouvido por César na Itália, e foi colocado num navio junto com mais alguns outros prisioneiros. Era um total de 276 almas naquele navio. E aquele navio que estava indo muito bem, costeando pela costa, ou seja, navegando com uma determinada segurança, Paulo começa a prescindir da parte de Deus que havia um incômodo, que havia problemas que iriam futuramente acontecer. Uma das coisas que nós, servos de Deus, precisamos, irmãos, andar é ligado com Deus. Não dá para ser ligado com Deus só dia de culto. Não dá para ser ligado com Deus só quando alguém manda dar glória a Deus e aleluia. Não dá para ser ligado com Deus só porque nós estamos numa oração. Não dá para ser ligado por Deus porque naquele momento a gente está sentindo que a presença de Deus é forte e alguns dizem que o fogo está caindo. Nós precisamos andar ligado com Deus, irmão, se puder, todos os dias e todo o tempo, todo minuto, todo segundo da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo, então, procura ali o capitão, o responsável do navio, diz para ele: olha, eu vejo que a navegação vai ser incômoda. Eu vejo que vai haver problemas, mas eles olhando para Paulo, viu Paulo, olha, o cara é um prisioneiro, como é que ele pode dizer alguma coisa para nós, que vai acontecer alguma coisa? Paulo já pressentia isso no seu coração. Mais tarde a Bíblia diz que eles, entendendo que já estavam agora alcançando aquilo que eles precisavam para a navegação, um vento assoprou, chamado Euroaquilão, ou em outros nomes chamava-se Levante, Gregale,
e puxou esse navio que eles estavam indo, com todas aquelas pessoas, 276 almas, para no meio do mar, e foram 14 dias de temporal ininterrupto. Agora imagine você, 14 dias de temporal ininterrupto, eles jogando coisas fora para aliviar o peso do navio, jogando roupa fora, por fim começaram a jogar alimento fora, por fim houve alguém que falou assim, olha, vamos matar os prisioneiros, para que eles não fujam. Havia até mesmo essa ideia de matar os prisioneiros. Porém, a Bíblia vai nos dizer que um anjo aparece a Paulo, dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, não temas, porque nenhum fio de cabelo cairá de todos aqueles que estão aí, mas todos estão sendo entregues nesse momento em suas mãos. Paulo, então, agora é o responsável por toda aquela situação. Deus coloca Paulo à frente de toda aquela situação. E Paulo, então, se coloca também à disposição de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Só que Paulo já sabia, porque o próprio Deus havia dito para ele, olha, é necessário que vocês venham dar numa ilha. Vai perder a embarcação, mas ninguém vai perder a vida. Por aí vocês vão percebendo que há um projeto de Deus na frente desse negócio, há algo de Deus diante disso, que Deus está permitindo todo aquele caos, toda aquela perturbação, tudo aquilo estava dentro dos planos de Deus. Eu quero falar para os irmãos nessa noite, é que quando está acontecendo alguma coisa difícil na nossa vida, a gente acha que tudo está saindo do controle. A gente acha que tudo está simplesmente se acabando, que Deus às vezes se esqueceu de nós, queridos. Muitas das vezes o caos, a perturbação tem que chegar na nossa vida para que venha nos ensinar alguma coisa. Para que a gente venha aprender alguma coisa. Para que a gente venha entender alguma coisa. Ser servo de Deus, irmãos, é estar à disposição de Deus para aquilo que der e vier. Não dá para escolher o que quer. Isso é para aqueles que Deus chamou. E eu já quero dizer para os irmãos que nem todos que estão na igreja Deus chamou. Pastor, aí o senhor está escandalizando. Não estou usando de Bíblia. A Bíblia diz que toda árvore que o Pai não plantou, não subsistirá. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que a gente está na casa de Deus, mas será que Deus nos chamou? Será que Deus chamou você? Será que Deus chamou a mim? Será que verdadeiramente a gente está dentro da vontade de Deus? Essas coisas têm que ser perguntadas por nós. Não adianta a gente reclamar em momentos difíceis da nossa vida, em momentos que acontecem perturbações, em momentos que parece que o céu está desabando na nossa cabeça, e a gente começar a questionar com Deus do porquê que Deus está permitindo, ou Deus está deixando acontecer, ou Deus esqueceu de nós. Não, a questão é você chegar diante de Deus, é eu chegar diante de Deus. Deus, tu me chamou. Se tu me chamou, tu é comigo. Se tu me chamou, aconteça o que acontecer, tu estarás comigo, eu estou em tuas mãos. Nós precisamos, irmãos, fazer nossas provas com Deus. Paulo aqui sabia que Deus estava com ele. E Paulo, então, preste atenção nisso, nesse capítulo 27, é muito interessante. Paulo, então, pega um pedaço de pão, agradece ao Senhor diante daquela perturbação toda e começa a comer. Aqueles homens também passam a comer. Paulo está começando a ter controle daquela situação, sem fazer força, sem gritar com ninguém. Eu fico vendo as pessoas, às vezes, na igreja, tem gente que não pode receber cargo. Recebe cargo, não tem condição nenhuma psicológica de estar na frente de nada. Não sabe falar com as pessoas, não sabe lidar com as pessoas. Qualquer probleminha que acontece, corre para o pastor, reclama com o pastor. Muitas das vezes quer acusar alguém, fulano, Bertrano, A ou B, que o departamento não está dando certo. Tem gente que não foi chamada para estar na frente de nada. Guarde isso com você nessa noite. Não é porque é homem de oração, não é porque é mulher de oração, não é porque anda com a roupa assim, assim, assada. Não é nada disso. Quem é chamado por Deus, verdadeiramente dá demonstrações para todos que Deus chamou. Sem fazer força, sem precisar aparecer para ninguém, sem precisar, muitas das vezes, chamar a atenção de ninguém. Isso é natural, isso é normal. Paulo estava ali, simplesmente queria que eles comessem, para que eles pudessem ter como enfrentar aquela situação, porque aquela situação não iria passar, ele já sabia. Tinha um plano de Deus no meio daquele caos, no meio daquela tempestade. Tinha um planejamento de Deus, e agora? Operando eu, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Ninguém podia impedir aquela situação. Eles já estavam achando que todos iam morrer. E a palavra do Senhor então vai dizer que o navio, já mais de 14 dias de tempestade, ele se abre pela popa, e estoura uma onda, estoura aquele navio, e quem sabia nadar foi a nado, e quem não sabia foi boiando em partes daquele navio, em madeiras daquele navio, e chegaram numa ilha chamada Malta. Agora, preste atenção, meus irmãos, quando nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 10, o que significa o ser humano para Deus. Eu não posso aceitar esse evangelho que estão pregando hoje, nem que estão ensinando hoje.
onde o ser humano não é importante, onde o ser humano não é relevante, onde o ser humano parece que é simplesmente mais uma massa de manobra, onde parece que o ser humano é simplesmente alguém a ter condições de ajudar em mais alguma coisa, onde parece muito mais que o ser humano é um papel moeda. Eu não posso aceitar este evangelho que estão pregando hoje, não posso. Para mim aceitar esse evangelho eu preciso contradizer a mim mesmo, eu preciso ir contra a própria Bíblia, que vai dizer que Jesus morreu por almas, morreu por pessoas, morreu por seres humanos. Tudo isso que estava acontecendo aqui é porque havia pessoas numa ilha que estava distante, no meio do oceano, uma ilha onde as pessoas não iam muito àquele lugar, e a palavra de Deus vai dizer que aquela ilha, ela tinha habitantes, bárbaros estavam naquela ilha chamada Malta. E Deus então usa todo aquele processo de tempestade, toda aquela perturbação, as pessoas perdem tudo, mas não perdem a vida também, e agora vão chegar até aquela ilha. E chegando naquela ilha, o homem de Deus estava ali, Paulo estava naquela ilha. E Deus queria Paulo naquela ilha, mas não disse para Paulo que estavam levando para aquela ilha. Apenas Deus cria situações ao qual fizeste com que aquele navio se explodisse no meio do mar e ele chegasse naquela ilha de alguma forma. O que eu quero dizer para os irmãos, o que eu gosto de muitas das vezes frisar, é que se você não entender que o seu próximo é a pessoa mais importante para você, esqueça o evangelho. Esqueça esse negócio de dizer que é cristão. Me perdoe, querido. Pode pregar bonito, pode falar bonito, pode Deus operar milagre porque a pessoa ora por alguém até ser curado, mas o evangelho, essa parte que eu estou falando, isso é simplesmente algumas suposições de evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é amar as almas. É amar as pessoas. O segundo mandamento com promessa é amar ao próximo como a ti mesmo. Amando ao próximo, você se parece com Deus. Se você não ama ao próximo, você não se parece com Deus, nem tem nada de Deus. Amar com segundas intenções não é de Deus. Eu às vezes vejo as pessoas, me perdoe falar aqui, mas às vezes a gente vê as pessoas trabalhando com segundas intenções. A pior coisa que existe é o ser humano que tem segundas intenções naquilo que ele faz ou naquilo que ele fala. Uns querem estar junto de outros porque vai ter algum benefício, vai ganhar alguma coisinha. Eu não tenho que ficar com esse grupo aqui, porque aqui eu sempre vou ganhar alguma coisinha. Nem sequer um dinheirinho, mas alguma coisinha eu vou ganhar, então eu vou ficar com eles. Ou seja, qual é a noção que eu tenho de amizade? Qual é a noção que eu tenho de ser humano? Qual é a noção que eu tenho de vida com Deus? Preste atenção nisso, meus irmãos. Paulo está aqui como prisioneiro, e como prisioneiro Deus aparece para ele e diz para ele: olha, estou te dando todo esse povo que está aí, está todo mundo na tua mão. Ali tinha gente que maltratou ele, ali tinha gente que chamava ele de ladrão, de bandido, ali tinha gente que chamava ele de fora da lei, ali tinha gente que queria que ele morresse. Olha que situação. Eu fico ouvindo esse evangelho de hoje, eu não consigo entender esse evangelho de hoje. Diz a palavra do Senhor, onde nós lemos que eles chegaram então nessa ilha chamada Malta, você leu comigo aqui, e chegando nessa ilha chamada Malta, a Bíblia diz que Paulo, mais do que rápido, Paulo vai pegar graveto, Paulo vê uma fogueira, olha o que é a visão do servo de Deus, irmãos, para onde nós estamos olhando, e o que nós estamos olhando. Paulo viu a fogueira, quando ele viu a fogueira, ele tratou de ir em direção à fogueira, não se aquecer a ele, mas de colocar gravetos na fogueira para que aquelas pessoas que saíram daquela água gelada, com quadro de hipotermia, pudessem encostar próximo àquela fogueira e ter aonde se aquecer um pouquinho e não morresse. O que significa isso, pastor? Significa o ser humano sendo aquilo que é mais de importante para nós. Paulo não estava preocupado com ele, Paulo estava preocupado com as pessoas. Desculpe, querido, mas esse evangelho que se prega, aonde ensina as pessoas a ser egoísta, eu não vejo Jesus Cristo nisso. Eu vejo Jesus Cristo quando há preocupação com as pessoas, quando se quer o bem-estar das pessoas, quando queremos apresentar um Deus Salvador para as pessoas. A Bíblia então vai dizer que Paulo, dentro dessa situação, começa a colocar ali gravetos. Eles foram tratados muito bem, porque quase ninguém ia naquela ilha, e eles só chegaram naquela ilha por causa de um acidente, por causa de um caos, porque senão também eles não chegariam naquela ilha. Sabe o que significa isso? Missões. Missões
você não escolhe para onde você vai, é o Espírito Santo que te leva. Aleluia. Eu estou vendo gente aí missionária que está escolhendo para onde quer ir. Missionário não escolhe para onde vai, meu irmão. Todo mundo tem título de missionário hoje em dia. Missionária fulana, missionário fulano. Eu fico olhando, meu Deus, que doideira, que maluquice. Escolhendo, eu quero ir para a África. Está cheio de missionário na África. A África não precisa mais de missionário. Ninguém quer ir para a Bósnia. Ninguém quer ir para a faixa de Gaza. Ninguém quer. Porque chegando lá vai ser morto rápido. Mas com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas ninguém quer morrer. Paulo chegou nessa ilha. E Paulo foi entendendo. Paulo já tinha em si. Paulo já tinha no seu DNA ser missionário. Ele foi logo começando a fazer aquilo que ele entendia que tinha que fazer. Colocando gravetos na fogueira, uma víbora fugindo do calor lhe acomete na mão. Meu querido, essa víbora aqui é a famosa víbora asiática. Dificilmente na Ásia se tem acidente com essa víbora, que existe até o dia de hoje. Mas quem é picado por ela, incha e rapidamente morre. Não dá tempo de levar para o hospital, nem para o pronto-socorro. O tempo é curto, o veneno dela é terrível. Essa víbora fica agarrada na mão de Paulo. Você sabe o que significa essa víbora ficar agarrada na mão de Paulo? Significa ela o tempo todo estar jogando veneno nos vasos sanguíneos de Paulo. Uma quantidade cavalar de veneno. Veneno para derrubar um cavalo. E todo mundo fica olhando e agora começam a julgar. E muitas das vezes a gente não gosta de ser julgado. Ninguém quer ser julgado. Não julgue para não ser julgado. Mas muitas das vezes Deus permite você ser julgado na sua fé. Olha, esse homem é homicida. Ele se salvou do mar, mas Deus não deixa viver, porque a víbora estava ali. E Paulo então sacudiu aquela víbora, ela caiu na água. E a Bíblia vai dizer que Paulo fica ali, continuando a colocar ali os gravetos. Paulo continua a trabalhar. Paulo não parou de fazer o que estava fazendo. A víbora morreu queimada. E eles então mudaram o parecer. Isso é as pessoas acerca de nós. Esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. Ou seja, tem hora que você é um bandido. Tem hora que você é um mocinho. Tem hora que você é o rico. Tem hora que você é o plebeu. É assim que funciona, irmãos. Não tem outro jeito. É assim que as coisas funcionam para nós. Uma hora você é bem quisto, uma hora você é mal quisto. Uma hora o seu nome é o nome que as pessoas têm como alguém que verdadeiramente tem caráter e tem verdadeiramente vida. E tem hora que as pessoas duvidam da sua fé e duvidam de você. Você tem que saber viver com isso. Você tem que saber viver com isso. Se nós não soubermos viver com isso, não dá para ser cristão. Tem hora que o pastor é homem de Deus, tem hora que o pastor não é muito homem de Deus. Você tem que saber conviver com isso. Essas coisas não faziam Paulo parar. Tem gente parando aí por besteira, coisa boba. Tem gente parando por vaidade. Porque quando machucam elas, em suas sensibilidades, nos seus erros, elas querem abandonar tudo, elas querem ir embora. O que eu quero dizer para você, nessa noite, já vamos fechar já, é que Paulo nessa ilha tinha uma missão. Paulo tinha uma missão nesse lugar. Pregar o Evangelho nessa ilha aqui. Falar de Jesus nessa ilha. E ninguém iria para essa ilha se não fosse dessa forma, através de um grande caos, de um grande acidente, de uma grande perturbação, como foi esse temporal e essas ondas e esse mar bravio. A Bíblia diz que Paulo, então, é levado até Públio, que era o principal da ilha, era uma espécie de governador daquele lugar. E então fica sabendo que o pai desse Públio estava com disenteria. Disenteria é um quadro de febre, que vem várias outras coisas junto. Ele então leva Paulo à casa do seu pai. Paulo impôs as mãos sobre o pai de Públio, orando por ele. A enfermidade passou. As pessoas trouxeram então outras pessoas enfermas para que Paulo pudesse pôr as mãos e orar. Paulo então curou todas essas pessoas e ficou ali durante 3 meses. E nada faltou para ele. A Bíblia não diz que Paulo ali deixou uma igreja, mas eu tenho certeza que Paulo deixou pessoas ali que haviam
se convertido a Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, bem rapidamente, fechando as minhas palavras, é que você precisa se colocar nas mãos de Deus, irmãos. Você precisa se colocar nas mãos de Deus. As dificuldades que a gente passa, as dificuldades que você passa, as dificuldades que eu passo, muitas das vezes são ferramentas que Deus usa para começar a nos forjar e nos preparar como homens e mulheres de Deus para a boa obra. Eu sei que tem muita gente parada, muita gente desanimada por causa de problemas que estão enfrentando. Mas já perguntou a Deus por que os problemas? E o que esses problemas vão te ajudar ou vão ser benéficos para você lá na frente? Pergunte a Deus, irmãos. Fale com Deus. Tenha Deus como alguém que verdadeiramente pode acalmar a sua ansiedade. Paulo ficou aqui nesse lugar. Paulo fez uma obra fantástica nesse lugar. Paulo precisou passar por algumas agruras, inclusive ser mordido, picado por uma serpente venenosa, uma serpente letal, sair vivo dessa situação para verem que ele era um homem especial. Sabe quando é que as pessoas veem que nós somos especiais? É quando elas sabem que nós estamos enfrentando alguma coisa feia, difícil, e a gente não esmorece na fé. Tem muita gente esmorecendo na fé, irmãos. Tem muita gente à toa dentro de igreja. Desculpe falar. Tem muita gente à toa dentro de igreja. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, infelizmente, Ele não vai poder levar todos aqueles que estão dentro da igreja. A Bíblia é bem clara. Vai ficar muitos. E vão ficar porque durante todo o tempo que estiveram dentro de igreja e se disseram ser cristãos, não entenderam nada do Evangelho. Não conseguiram compreender a riqueza do Evangelho. Você é o lixo que faz diferença para aqueles que estão pecando. Aleluia. Paulo vai dizer, nós somos a escória desse mundo. Escória é lixo. Escória é aquilo que não serve para ninguém. Só que muitas das vezes nós pensamos somente em nós mesmos. Só pensamos nos nossos problemas, nas lutas que nós estamos passando. E não conseguimos ver que as pessoas estão precisando de nós, principalmente nesse momento difícil do nosso país. Cadê a igreja? A igreja e o governo do nosso país estão na mesma situação. Ou seja, nenhum dos dois estão conseguindo fazer nada. Então, irmãos, eu fecho as minhas palavras dizendo para os irmãos, tente entender o que é o Evangelho. Tente entender o que é a obra de Deus. Isso vai ser benéfico para você e mais tarde você vai ajudar a muita gente. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.